Uma das canções que foram cantadas essa noite, louvadas, dizia que Deus ele não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Aleluia, Deus. Então, que a gente seja sempre ousado na presença dele, porque é fácil a gente chegar lá fora e fazer coisas que não edificam a nossa vida. Mas quando estamos aqui na frente, parece que o microfone ele nos impede de falar aquilo que queremos falar para o coração das pessoas. Mas hoje Deus mostrou mais uma vez que nem a timidez, nem tudo aquilo que o mundo coloca na minha frente pode me impedir de louvar, glorificar o nome dele e de espalhar o ID, que é a nossa missão como cristãos, evangélicos, como a gente se chama, mas a nossa verdadeira identidade é filhos de Deus. E estamos no 20º dia de oração, de um propósito, de uma jornada que muitos não compreendem, mas aquilo que é de Deus, a gente não compreende porque é algo tão magnífico, a gente acha tão incrível fazer a obra dele, que nossos olhos às vezes ficam espantados como Deus pode nos usar de uma forma tão incrível que a gente acha que não vai conseguir, mas se eu posso fazer isso, qualquer um pode. E a palavra que foi me confiada está lá no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 35, que diz assim: e alguns dos entendidos cairão, para serem provados, purificados e embranquecidos, e até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Agora, por que ele fala embranquecidos? Se alguns não entendem, significa que é livre de toda a sujeira, de todo o pecado, porque a gente não somos perfeitos, não somos santos. Não quer dizer que eu estou com essa roupa porque eu sou santo. Eu ainda sou um pecador como qualquer outro. E assim, o versículo que vamos estudar hoje, ele fala muito sobre, como é que eu posso dizer, sobre processo. E cada um de nós tem que passar pelo processo. Que processo é esse? Processo de mudança. Aquilo que vai nos mudar por dentro, assim como vai mudar por fora. E ele fala aqui em purificados, embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Então, quando ele fala aquela parte de alguns dos entendidos cairão, serão aqueles que vão cair lá na frente, porque cada um de nós comete erros e vão cair, mas Deus sabe que vamos nos levantar porque Ele segura a nossa mão. E assim, nós filhos de Deus somos testados, provados a cada dia, porque a cada dia tem uma dificuldade, um desafio grande, a gente acha que não vai conseguir vencer, a gente acha que eu estou com vergonha de fazer aquilo para Deus, mas é um desafio, é um gigante, assim como Davi foi testado, como Daniel foi testado, como muitos na vida foram testados e conseguiram vencer, porque são fiéis a Deus, confiam nele, e nada os impediu de fazer aquilo que é para a obra de Deus. Lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz, no mundo terei aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então não podemos nos desesperar, falando, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Eu estou passando por uma aflição, eu não quero, mas eu vou desistir, eu não vou conseguir. Então não pensem assim, porque ele disse, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus foi morto naquela cruz, ele sabia qual era a missão dele. Poderia sermos nós, era para que nós fôssemos mortos, mas não, Deus, com toda a sua bondade, ele foi lá e morreu por nós. Porque ele não tem apenas poder, ele tem amor por nós. Foi ele que nos escolheu e não nós que nos escolhemos ele. E assim, todos nós passamos por desafios, dificuldades, muitos reclamam, acham que aquilo vai destruir a vida deles, mas não. Os desafios e as dificuldades são apenas provas que devemos passar. Porque cada um de nós tem uma prova, tem um desafio, mas não quer dizer que vai ser o fim da vida. É apenas mais um aprendizado que Deus coloca para a gente. Porque o deserto é a escola do Senhor. Verdade, Deus. Aleluia. E esses desafios, eles não são para a nossa destruição, como eu falei, eles são um aprendizado. Se eu cair hoje,
Eu vou levantar hoje, eu posso levantar amanhã. Se eu cair de novo amanhã, eu vou tentar mais uma vez até eu conseguir, porque eu não desisto do meu Deus que confia em mim e me ama. Lá no Salmo 119, versículo 71, diz assim: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Às vezes é bom a gente ser afligido, porque isso vai nos mostrar que Deus, mais uma vez, está nos testando, provando. Como eu falei, a palavra de hoje vai falar muito sobre processo. A gente, às vezes, somos vasos quebrados, mas esses vasos quebrados vão ser moldados para ser vasos novos, para ser usados como instrumentos nas mãos de Deus. Se Ele está me usando hoje, por que Ele não pode usar outras pessoas também? E Pai, se eu não conseguir gravar tudo que eu estudei em minha casa, coloca palavras em minha boca, Senhor. Porque aqui está Deus fazendo a tua obra como sempre fez. E para quem não sabe, a fornalha ela é um lugar onde Deus coloca o seu povo precioso para ser moldado, para ser, como eu falei, para passar pelo processo. Aqueles jovens que foram jogados na fornalha por Nabucodonosor, havia um quarto homem lá dentro. E Deus sabia que eles estavam sendo testados por Ele, e mesmo assim não desistiram, eles não negaram, porque sabiam que eles vão passar pelo processo e foram até o fim. E sempre teremos o quarto homem na nossa vida. Glória a Deus. Sônia, coloca para mim Isaías 48, versículo 10. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhe-te na fornalha da aflição. Como eu falei, a fornalha é o local onde Deus coloca o seu povo precioso para ser moldado, para ser como é a palavra? Esqueci como é a palavra. Isso, reconstruído, obrigado. Glória a Deus. Então, nós somos como a ouro, como a prata. Somos seres humanos que, mesmo com nossas falhas, Deus nos usa em qualquer local, qualquer área, qualquer função. Eu sou da mídia, mas Ele me usou para pregar hoje essa palavra. Porque através dessa mensagem, Ele vai colocar a sua presença, Ele vai colocar a sua presença para impactar os nossos corações. Coloca para mim Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E temos um propósito, esse propósito é servir a Deus. E como eu já falei que a palavra hoje vai falar sobre processo, esse também é um processo, que é o nosso propósito com Deus, servir a Ele, fazer o ID, ganhar almas para Cristo, ser mais uma pessoa que vai somar, que vai ser alguém que vai dar frutos e não que vai desistir no meio do caminho, porque o caminho do Senhor ele é estreito, mas muitos reclamam e escolhem atalhos que vão levar para a perdição. Mas o caminho do Senhor ele é um processo. Se eu estou perdido, eu vou caminhando no caminho estreito do Senhor, eu vou mudando, eu vou sendo moldado, vou ser mudado, sendo transformado por dentro em uma nova criatura. E muitos de nós não entendem as histórias que tem na Bíblia, mas eu quero falar uma coisa para vocês: temos que ter fome e sede do Senhor, fome e sede da Sua palavra, porque lá fora há pessoas que não entendem o que está acontecendo dentro dos nossos corações, porque enquanto essa aqui é a nossa Bíblia, nós temos a Bíblia do ímpio, a Bíblia que ele vai observar se vamos inspirar Deus dentro de nós, se vamos respirar a Deus, se vamos falar aquilo que Deus coloca nos nossos corações, ou se vamos apenas brincar de ser crente fora da igreja. E assim, questão do propósito, o propósito do cristão, o verdadeiro propósito dele é servir a Deus, é mudar vidas, ser usados para capacitar outras pessoas, para fortalecer a sua fé em Cristo. E a cada vez que a gente faz a obra de Deus, a gente está sendo mudado por dentro, porque para fora é fácil, mas por dentro é um desafio, é uma dificuldade, mas nem sempre é algo fácil de fazer a obra de Deus. Eu não disse que seria fácil viver nessa terra. Ele disse que passaríamos por aflições,
Mas ele disse também, como eu li agora há pouco, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus ele tem um propósito nas nossas vidas. Precisamos passar pela fornalha, porque a fornalha é onde tem a nossa prova. Como diz na canção do Dr. Lázaro, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. E nem sempre passar pela prova é algo fácil. Não existe prova fácil. Existem tribulações, existem aflições, lutas que a gente acha que não vai ganhar. Mas se eu tenho Deus, por que eu não vou ganhar as minhas lutas? Por que eu não vou passar pelas minhas aflições dando glória a Deus? É claro que eu vou dar glória a Deus. Eu não vou ficar reclamando, achando que minhas reclamações vão mudar alguma coisa em mim. Porque se a gente fizer isso, se prender a isso, vamos interromper o processo. E não podemos fazer isso. Devemos seguir em frente, devemos mostrar para Deus que somos, que temos capacidade de espalhar a sua palavra, de mudar o mundo, porque temos que andar na contramão do mundo, e não como eles, porque se eu andar como as outras pessoas que não servem a Deus, eu seria apenas mais um lá fora que está se perdendo. Mas o pecado que ainda existe em mim vai cair por terra, nem que seja hoje. Porque se eu estou aqui hoje espalhando a palavra dele, já estou mudando algo em mim, eu posso estar mudando aí você que está me ouvindo aí. Assim também nos Zoom tem pessoas que estão online. Eu quero falar para você também que Deus ele vai te usar. Ele não vai usar só a mim, mas todos estão aqui dentro. Então não podemos deixar de fazer a obra de Deus, não podemos deixar de fazer o processo até o fim. Porque Deus ele capacita pessoas que não apenas o amam, mas também tem fome e sede da tua palavra. Deus ele se fez homem. Deus ele se fez homem dentre nós para morrer por nós, porque Deus ele não estava ali para eu vou salvar todo mundo porque eu sou o cara, não. Deus ele salvou todos nós porque ele nos ama, como eu já falei. Ele que nos escolheu, não a gente que escolheu ele. Deus sempre tem que vir em primeiro lugar e não as outras coisas. Como diz alguns versículos que falam que temos que escolher primeiro as coisas de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então isso também faz parte do processo. Se eu disser que eu amo a Deus, eu tenho que demonstrar isso a cada dia dele, passando pelo processo e não buscando outros atalhos que eu acho que vou chegar até o fim. Mas às vezes quando a gente morre, não é apenas no físico, mas também é no espiritual. Porque há uma batalha da carne e do espírito. E esse processo ele não pode ser interrompido, a menos que a gente deixe a carne vencer. E para encerrar, eu queria dizer que Deus ele tem me usado a cada dia, Ele tem abrido portas para a minha vida. Só de eu estar aqui na frente eu estou muito feliz, porque eu não imaginaria que eu teria a coragem de pedir essa oportunidade de estar aqui na frente, mas eu tive essa coragem. Fui com o pastor e pedi essa oportunidade, porque se eu ficasse recuando, como eu poderia ir até o fim no caminho de Deus? Como eu poderia fazer esse processo? Como eu poderia dizer que eu amo se eu nem sequer quero fazer a obra dele? Então eu quero dizer uma última coisa, que Deus ele nos ama, Deus ele nos capacita, ele nos levanta. O processo que muda, que capacita, o processo que está na vida de cada um de nós. Então, se eu posso fazer isso, você também pode. Amém?